Olá, buscadores, tudo bem? Aqui quem vos fala é Eduardo Morato, seu amigo de sempre, terapeuta holístico. E vocês sabem, né? Os buscadores é assim, a gente vai buscar pessoas, situações, coisas novas para trazer novidade para vocês entenderem esse lado holístico que tanto é necessário nos dias de hoje. Interessante, né? Porque é datado há mais de 5.000 anos a terapia holística. E nós estamos resgatando isso pós-pandemia, pós todas essas situações. E falando de situações, eu estou no Rio Grande do Sul, vim fazer um trabalho comunitário e tive a bênção de conhecer o pessoal na Stars, a bênção de conhecer a Gabriele, que vocês vão saber o trabalho dela já já. E a gente fez esse trabalho aqui, foi muito gratificante, estamos mais uns dias aqui praticando isso. E nessas conversas de ontem com a Gabriele, ela falou uma coisa muito legal dessa questão do útero, das ervas. Eu fiquei fascinado, eu tenho certeza que vocês também vão ficar fascinados. Então aproveita assistir esse vídeo, porque conhecimento nunca é demais. E quem sabe está aí o despertar para você que está buscando uma ajuda, uma cura, um processo. Nessa conversa, desperte alguma coisa. Gabriele, gratidão. Obrigado, gratidão. Foi muito boa a conversa de ontem. E assim, aquele sentimento de já conheço, né? A gente já conspira. E eu acho que, de certa forma, tudo é um grande reencontro nessa terapia holística, né? A gente se reencontra em algum momento. E dentro lá do que a gente falou da aromaterapia, eu via que quando eu falava das plantas, seus olhinhos brilhavam. Me conta, o que você faz? Me fala de você, se apresenta para o pessoal. Bom, então, Edu, primeiro eu agradecer pela oportunidade, por estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu servir, do meu trabalho para vocês. Eu sou a Gabriele, tenho um espaço chamado Luz das Matas, né? Que é da onde vem o meu saber, a minha medicina, né? Essa luz vem desse lugar, da Mãe Terra. E trabalho então com ervas, com atendimento, crio protocolos terapêuticos a partir das ervas, né? Eu costumo dizer que eu sou herveira e raizeira, porque eu não separo esses dois saberes, né? Esses dois saberes porque as raizeiras eram aquelas que a gente encontrava lá, com aquelas que a gente encontrou lá nas comunidades, né? Que a gente vai buscar, que é um misto de rezadeira, benzedeira, com curandeira, né? Isso é cultural aqui do sul, a raizeira, só para me entender? As raizeiras são do Goiás, são do Acre, legal. Na verdade é desse espaço. Minha avó era maranhense, né? Então esse termo raizeira foi onde eu busquei realmente para essas mulheres que trabalham com esses fundamentos das raízes, né? Que a gente não encontra em livros, que são coisas que são as próprias agricultoras também, que sabem, que conhecem os saberes da terra, né? Então eu trago esse herveira, porque a gente fala muito de fitoterapia hoje em dia, a partir desse lugar do conhecimento acadêmico, né? O que é necessário, é extremamente necessário quando a gente trabalha com ervas, mas o conhecimento que eu trago é as ervas como medicina. E nesse momento, né, o meu letramento, assim, nas ervas é de fato o cunho energético emocional delas. Então, é como a camomila vai te cuidar. É como as rosas conseguem atuar com o teu cuidado. Como que elas podem se apresentar para te cuidar. Não necessariamente a parte da ginecologia natural, né, ainda não me aprofundei, é uma vontade para questões mais físicas. Mas o meu trabalho com ervas é justamente para as questões enraizadas emocionais. Né? Entendi. Então, dentro do estudo fitoterápico, obviamente, você aprendeu que determinadas plantas, raízes, ervas, elas trabalham o princípio ativo num cunho emocional, psicofísico, psicoemocional. Exatamente. Quando eu fui me aprofundar no conhecimento das ervas, eu me aprofundei, né? Aliás, eu não posso dizer que foi um aprofundamento, mas eu tive as leituras dos conhecimentos físicos das ervas, né? Então, o que o alecrim trabalha? O alecrim trabalha para um foco, né? Ele é estimulante. Mas eu comecei a me conectar
é como se as ervas começassem a se apresentar. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, assim, a carqueja, né? A carqueja, quando se apresentou para mim, num contato com ela, eu digo se apresentar numa comunicação, num contato, ela tem recortes, né? A carqueja tem alguns recortes. E eu entendi que a carqueja, como sendo uma erva que a gente faz a digestão, que ajuda na digestão, assim como o boldo, assim como a espinheira santa, eu comecei a diferenciar essas ervas que ajudam na nossa digestão. Né? Então, a carqueja, ela se apresenta para mim como uma medicina, né? Uma erva que vai ajudar as mulheres a não se recortarem, a não se moldarem as estruturas. Pelo formato, pela essência, então é essa conexão emocional que eu digo, assim. Então é como se fosse um saber mais visceral mesmo, é um contato, uma comunicação, é como se elas se apresentassem num formato, né? E aí a carqueja se apresenta no formato de uma mulher. Quando eu tive a oportunidade, assim, de meditar e visualizar um pouquinho ela, e aí juntei, é como se fosse um grande quebra-cabeça, a gente vai juntando as informações, e aí eu vi ela, uma mulher gestante, ao mesmo tempo tatuada, e com um manto, assim, um capuz, como se fosse uma capa de bruxa. Então ela era um pouco de tudo, uma gestante, uma bruxa, e ao mesmo tempo uma mulher liberta, né? E é nesse sentido, assim, que elas se apresentam, é nesse olhar que eu tenho para as ervas, como elas podem ajudar no cuidado a partir da força delas, do arquétipo que elas trazem, da frequência que elas trazem. É um processo alquímico, né? Você sabe, eu conheci uma pessoa muitos anos atrás, ele tinha o dom de enxergar o campo áurico. E aí ele falava assim, mas eu não enxergo só a aura das pessoas, eu enxergo das plantas. E ele começou a descrever a aura das flores das plantas. É interessante que, sem ele saber, ele passava as cores para mim. Aquela tal planta, o alecrim tem a aura assim, assim, assada, amarelada. Eu falei, mas a planta é verde, né? É amarela. Eu falei, interessante, ela trabalha o plexo. Ela tem essa questão. Perfeito. E tem todo um desenho, mais ou menos eu lembrei bem por causa disso, do jeito que a planta se mostra para você, o campo energético. Então, nem sempre o nome tem a ver com o que ela transmite para você. E isso é milenar, porque é sabedoria milenar. Talvez a ciência não entenda o que a gente esteja falando, mas a questão energética, ou como você canaliza, ou como você enxerga a planta, é o que ela traz de benfeitoria para as pessoas. Mas aí eu queria saber o seguinte, você é focada em um trabalho específico ao ser humano, ou é um trabalho específico para a mulher? Como é que é isso? O meu maior público é mulheres, né? São mulheres. Eu acho muito também porque esse lugar de cuidado com a terra, né? Eu digo que eu tenho um trabalho pro feminino que se chama Ventre da Terra, né? É onde eu faço garrafadas e vaporizações uterinas para que a gente possa desenraizar, então, aquelas questões que estão lá fazem marcas no nosso corpo, aquelas histórias que moldam o nosso corpo, né? E o Ventre da Terra é um trabalho que eu conduzo com garrafadas, que é uma imersão de vinho com ervas, né? As garrafadas e a vaporização uterina. E aquela mulher fica 28 dias, uma alunação, tomando aquela garrafada. Então eu digo, como é que funciona? A gente ritualiza a primeira toma juntas num atendimento, né? E aí depois ela leva uma medicina para casa. Sempre assim, a gente ritualiza um atendimento e depois vai uma medicina para casa. Ela dá continuidade, exatamente. Aquele tratamento é rezado para ela, é imantado para ela, né? E eu enterro a garrafa na terra, que era assim como as raizeiras fazem ainda, algumas fazem, né? Porque nesse ato de enterrar na terra é o ato da mãe terra parir aquela medicina para aquela mulher. E pegar aquela energia da Gaia, né? Exatamente, e assim essa mulher se parir também, absorver daquela força e também se parir uma nova história, né? A partir desse lugar da consciência. Porque o que a garrafada faz? Quando começa a atuar no corpo, né? É como se fosse desocultando as questões uterinas e a gente vai sonhando, vai tendo memórias. Aquilo vai vindo porque a cura nada mais é do que a gente trazer para o consciente, né? Então a gente vira uma chavezinha e começa, eu digo que a gente monta o quebra-cabeça juntas, né? Então eu faço o acompanhamento e aí a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos. É um dos trabalhos mais lindos, assim, é um trabalho muito autoral, porque além das medicinas, eu utilizo frequências e arquétipos da Mãe Terra
para poder dar força para aquela mulher. Então eu utilizo o arquétipo de Pombagira, eu utilizo o arquétipo de Oxum, de Iemanjá, e cada jornada, cada protocolo foi muito autoral, eu fui desenhando na medida das medicinas que aquelas forças sugeriam, assim, né? Muito num sentir mesmo, num trabalho muito sentido. A exemplo disso, Maria Madalena, que se apresenta com a frequência das rosas, que muita gente trabalha, né? Eu trabalho com o ciclo de Maria Madalena para aquelas mulheres que querem ter uma nova consciência. Porque a história de Maria Madalena foi uma história de transformação, né? Por muito tempo ela se ouviu a história de Maria Madalena como uma história de uma mulher muito subjulgada, né, como mulher, assim, como feminino. E o próprio sagrado feminino começou a levantar essa mulher, né, as mulheres se acordando começaram a dar uma nova consciência à história de Maria Madalena, e hoje ela é uma mulher sagrada. Já era, né, já tinha alguns registros disso, de novas histórias, mas o ciclo de Maria Madalena traz uma nova consciência, que é a mesma coisa que as rosas fazem na sua transição de rosa. Como que a gente se transforma de uma rosa branca para uma rosa vermelha? Como que a gente transforma a neutralidade de uma história que nos contaram, né, sobre nós, para o empoderamento de uma rosa vermelha? A gente passa por uma transição, e aí o ciclo de Maria Madalena tem toda essa frequência das rosas. Então é um trabalho muito autoral, né, muito sentido, é muito gostoso. Lindo. E foi parido assim, né, para justamente esses arquétipos poderem, através da Mãe Terra, porque a Mãe Terra são todas essas mulheres, né? Quando a gente pensa em Mãe Terra, quando a gente fala de Gaia, da Terra, são todos os arquétipos, desde Nanã até Maria Madalena, né? São forças da Terra, forças femininas, ancestrais que nos nutrem. E, portanto, elas se apresentam para o cuidado dessas mulheres através desses ciclos. E é assim que esse trabalho funciona.